comecei a refletir muita coisa. Eu digo, se não fosse Deus na minha vida, eu tinha entrado numa depressão profunda. Olha que coisa louca, irmão. Eu encontrei uma paz na igreja, em Jesus, aí eu comecei a frequentar. E teve um dia eu estava em um lugar, e essas loucuras sempre acontecem comigo. Aí tinha um cara, o cara olhou pra mim e disse, cara, tu é o Souza, velho? Eu falei, sou eu. Ele falou assim pra mim, se não é Deus que tá falando comigo agora, eu quero que ele me mate. Eita porra. E disse assim pra mim, 5 dias Deus tá abrindo a porta de emprego pra você. 5 dias? 5 dias. E eu contei, irmão, 5 dias. Eu tava trabalhando. Todo arrepiado. Tava trabalhando 5 dias, do jeito que Deus falou. Mas o que você tava fazendo na vida? Como que você tava? Cara, eu tava, tipo, eu tinha ligado o piloto automático e não sabia o que fazer da vida. Caralho. Essa é a verdade, eu tava perdido. Mais perdido que segue tiroteio. Você tava tipo assim, agora acordei, O que é que eu vou faço? almoçar. Irmão, o que é que eu Agora faço? O que é que eu faço? Eu falei, caramba, o que é que eu faço agora? Putz, na verdade, irmão, eu não tinha perspectiva de vida. Há 3 anos atrás eu não tinha. Eu não tinha perspectiva de vida. Se não fosse, eu encontrei força nos meus filhos. Eu fui jogar em Murici, que é essa porta que Deus abriu pra mim. E lá eu conheci um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Em uma pousada na beira de uma estrada. Olha que coisa doida, irmão, na beira de uma estrada. Que história, mano. E esse cara, ele tava também quase entrando em depressão. Ele tava... Um momento ruim também. Um momento ruim, ele abriu comigo, ele falou que tava quase 40 dias que ele não dormia direito, irmão. Nossa. E ele tava orando para Deus mandar um amigo. E eu fui morar lá com ele. Aí veio a pandemia, irmão. Eu fiquei 2 anos da pandemia morando em Murici, na pousada dele, cara, sendo alimentado exatamente por ele. Tudo fechado, eu morando lá com ele. Cara, vocês se juntaram, viraram irmãos. Irmão, viramos irmão assim, o cara que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. Nunca tinha visto na minha vida. Aí de lá, foram surgindo uns convites. Você imagina, irmão, lá em Maceió. Lá, e aí você vê lá no interior, em Murici, uma cidade que tem 30 mil habitantes, 28 mil habitantes. Pouquinho. Não dá pra lutar pra Pacaembu. Não dá, é muito pouco, é uma cidade pequena. E aí eu fui ficando lá, aí foi no dia que eu fui ver meu filho em Porto Alegre, e aí tava na igreja, Deus falou, ó, Deus, em 40 dias você vai receber uma ligação. Aí 40 dias o Neto ligou pra mim. Aí Mas por que? Qual era essa conexão com o Neto? Cara, eu já tinha jogado bola com o Neto. Ele já tinha sido meu diretor. Ele contratou, né? Agora, olha que coisa maluca, velho. Quem me levou pra Band não foi o Neto. Quem me indicou pro Neto foi um cara que eu nunca vi na minha vida, chama André Agüera. Ele é só o vice-presidente da Band. Mano, É. como que ele te viu? Por Cara, que ele sabia que você falava bem? Cara, e eu... Vai entender, ele chegou e falou bem assim, eles queriam um Richarlison na época, e aí o Richarlison acabou não dando certo, aí esse E cara tá disse, arrebentando também, Charles. e o cara disse assim, cara, que é aquele Souza que tá no São Paulo, que ele, pô, tinha aquelas tretas com o Vampeta. Aí o cara falou, aí o Neto falou, pô, ele jogou bola comigo, aí o Neto me ligou. Os 40 dias que Deus tinha falado que ele ia ligar, ele ligou. E eu contei isso pro Neto. Foi igual aconteceu com Quebrada. Ó, irmão, vou te dizer, o que a gente ganhou de dinheiro, 6 e 7, foi uma coisa absurda. Que gostoso. Você conseguiu fazer um pezinho de meia, Eu Souza? consegui guardar, irmão. Boa. Consegui guardar. Isso é Ô, bom. e Porque o foda é quando eu falo assim, ganhei dinheiro. É, Mas foi embora. mas foi embora, mas foi uma parte foi embora, entendeu? Eu separei, mas eu irmão. acho, normal. Mas eu acho também que é necessário a gente também usufruir. Irmão, você não pode... Eu falo assim, eu nunca vi no enterro passar uma carreta com os móveis, entendeu? Você tem que viver, irmão, né? Com Claro, certeza. né? Com moderação, saber... Responsabilidade. Com né? responsabilidade, mas você precisa viver, né? Não existe, o dinheiro não vai comprar sua vida de volta, não vai comprar o passado, né? Hoje as coisas erradas que eu fiz lá, principalmente com meus filhos mais velhos, eu tento correr atrás hoje. Não é fácil recuperar o que foi perdido, entendeu? Uhum. Eu comecei a aprender a ser pai com o meu mais novo. Porque a infância dos meus filhos mais velhos, eu perdi porque o futebol Engoliu tudo. engoliu tudo, entendeu? Então você acaba... E o dinheiro não compra isso, né? O dinheiro não compra o tempo, né? O tempo, ele é algo vez muito... só. É uma vez só, irmão. Não volta atrás. Então você tem que viver a sua vida, né? Saber usufruir das coisas que Deus tem
tem nos abençoado. Você imaginou que você ia virar comunicador, senhor? Não, nunca, irmão. Como aconteceu isso? Irmão, aquilo que eu tava um dia, eu me separei há uns 5 anos atrás, e aí eu passei um processo muito difícil. Eu falo que se eu não tivesse a minha infância tão difícil que foi, eu não teria uma casca para suportar o que eu A separação. a separação. Tá. Porque para mim, eu tinha feito algo lá atrás, e aí eu tinha feito uma escolha e acabou dando errado, né? Acabou dando errado, e aí eu me vi e falei, caramba, eu tinha algo palpável, e aí minha cabeça entrou em parafuso, né? E aí eu morei em Murici, em um quarto de 4 metros quadrados. Já, isso depois de ter jogado bola. Depois de ter jogado bola, há 3 anos atrás. Caramba, esses dias. Caralho, Esses dias, velho. irmão. Esses dias. E eu fui morar lá, olha que coisa louca, irmão. Eu encontrei uma paz na igreja, em Jesus, e aí eu comecei a frequentar. E teve um dia eu tava em um lugar, e essas loucuras sempre acontecem comigo. Aí tinha um cara, o cara olhou pra mim e disse, cara, tu é o Souza, velho. Eu falei, sou eu. Ele falou assim pra mim, se não é Deus que tá falando comigo agora, eu quero que ele me mate. Eita porra. E disse assim pra mim, 5 dias de eu estar abrindo a porta de emprego pra você. 5 dias? 5 dias.